Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto das nossas plataformas de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e agiliza a vida do motorista por todo esse Brasil. E agora estamos chegando no último episódio dessa temporada do Conectando Rotas com um episódio mais do que especial. Um episódio que a gente vai falar daqueles e daquelas que são muito importantes para o nosso país, os caminhoneiros e as caminhoneiras. Com o tema de hoje, vida na estrada, amor ou necessidade. Você já tem a tua sugestão? Comenta aí no nosso podcast. E para falar desse assunto que é tão envolvente e tão emocionante, a gente tem aqui uma pessoa super especial que agora vocês vão saber a revelação da nossa convidada surpresa que a gente falou nos 4 primeiros episódios. Ela que ficou conhecida do norte ao sul do nosso país por suas canções maravilhosas e por programas de TV apresentados em diversas emissoras. Ela que também é decoradora e ela que detém, senhoras e senhores, a faixa, o cinturão e a coroa de rainha dos caminhoneiros desse Brasil. Seja bem-vindo ao Conectando Rotas, Sula Miranda. Que honra! Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, a expectativa foi mútua, né, porque a gente já vinha aí ensaiando esse encontro, e que bom, estamos juntos para pegar essa estrada hoje. Que legal. Eu preciso falar que você me surpreendeu. Você sempre me surpreendeu com as suas músicas, com seus programas. Eu sabia que você era simpática, mas não sabia que você era tão simpática Ah, assim. gente, Muito ouvi legal. todo dia. Obrigado por você estar aqui com Obrigada a pelo gente. carinho. É muito especial pra gente, né, que tem os motoristas como esse grupo de pessoas mais importantes da nossa empresa e ter você que é uma referência para eles aqui junto com a gente é muito especial pra gente fechar essa temporada. É, a nossa con literalmente a nossa conexão é essa, né, porque no na minha situação, na minha história de eles são a minha história, né, eles são realmente a peça mais importante da minha história, né, eu sem caminhoneiro e caminhoneira não tem Sula Miranda. Então, que bom que a gente conseguiu se conectar. Que bacana. E pra gente começar, conta pra gente um pouquinho de onde veio o título, né, de Rainha dos Caminhoneiros. Como tudo surgiu, Sula? Então, o título veio, quando eu cantei antes, né, de ser a Sula Miranda, eu cantava num grupo infanto-juvenil chamado As Melindrosas. E quando o grupo terminou, até porque terminou, porque era um grupo infanto-juvenil, aí a gente já estava crescidinha, não dava mais para continuar, e aí eu optei pela carreira solo. Quando eu decidi a carreira solo, eu sou nascida e criada na cidade de São Paulo, eu sou urbana total, eu não tinha raiz sertaneja nenhuma, mas eu comecei a ouvir um som que eu curti, que veio com Chitãozinho e Chororó e uma pegada moderna, colocando uma guitarrinha, uma coisa mais assim na música sertaneja, e eu decidi que eu faria música sertaneja. E nisso eu fui pesquisar, né, o que que porque eu não conhecia, o que que rola na música sertaneja. E eu descobri que a maioria desde Liu e Léo, As Galvão, enfim, gravavam sempre uma música que falava do boiadeiro, né, do peão de boiadeiro e do caminhoneiro. Por quê? Porque o que que é o caminhão? O caminhão é a evolução do carro de boi. Então começou lá atrás, né, por isso que Legal. era o peão de boiadeiro e se tornou caminhoneiro por conta do carro de boi, que teve que evoluir e tal. E aí já tinha a rainha dos peões de boiadeiro, Nalva Guiar maravilhosa, que eu cito em todas as minhas entrevistas, que era uma referência para mim, porque ela tinha uma pegada country, bonita, moderna, chiquetosa, enfim. E aí eu falei: "Bom, não dá para ser a rainha dos peões de boiadeiro", então e eu profetizei na minha vida, eu falei: "Eu vou ser a rainha dos caminhoneiros". Mas por quê? Porque eu tinha na minha mente que eu tinha que gravar uma música para o boiadeiro e uma para o caminhoneiro. Aí começaram a vir as músicas, só que vinha assim: "Eu tô na estrada, tô" e não tinha tanta caminhoneira. Eu não me sentia confortável em cantar como se no masculino. Eu Uhum. falei: "Não dou conta de cantar isso", aí eu enfim, veio a grande sacada. O que que eu vou fazer? Eu vou cantar a vida de quem espera o caminhoneiro, ou seja, da esposa, da família, né. E foi a grande sacada, eu sem querer, no bom sentido, e eu profetizei quando eu falei: Quero ser a vou ser a rainha dos caminhoneiros", e veio a música Caminhoneiro do Amor, que ela fala o quê? Né, "Eu tô em casa, tô te esperando, quando você chegar a gente vai se amar". Eu acho que eu trouxe esse aconchego para os 2, tanto para hoje conhecida como os cristais, que são as esposas do caminhoneiro, né. A filha, se viu em mim, porque, né, eu comecei muito jovem, então aquela coisa: "Ah, eu quero a botinha igual da Sula Miranda, eu quero o chapéu igual da Sula, eu quero a roupinha de franja, eu quero a mini saia, eu quero shortinho". Enfim, eu acho que, eu consegui entrar pela porta da frente, né, porque eu falava o que a esposa queria ouvir e falar para o marido,
né. Para o marido eu era aquela companhia que tipo ela que comprava a minha fita cassete para dar de presente, porque ela Hã. sabia, ele vai ser obrigado a pensar em mim, né, estratégia feminina. E aí o sucesso da música que veio no primeiro momento, né, eu lancei a música Caminhoneiro do Amor, e vai e vem, não tem parada. Isso foi em 86, né, e eu brinco, agora vocês vão saber gente, aqui nos bastidores teve uma conversa no off, que eu falo que eu lancei isso em julho de 86 essa música, que muitas pessoas foram geradas nas boleias ao som de Caminhoneiro do Amor. E por que que o apresentador tá corado? O apresentador tá corado de novo. A produção vai fazer uma make aqui pra resolver isso. Conta agora. Eu nasci, a gente estava conversando, né? E a gente estava falando Caminhões do Amor é de 86, né? Ela Sim. falou, mas você não era nascido ainda? Eu falei, não, eu nasci em setembro de 87. Bora fazer as contas. Faz as Onde você contas. foi feito? São Ao som José de do que Rio música? Pardo, Olha, interior de São na Paulo. boleia. Qual era a profissão do meu pai? Caminhoneiro? Caminhoneiro. Novembro de 86, em que momento que tava a música? No auge. No auge. No auge. Eu fui fazer o programa Qual é a Música, e eu fiquei 7 semanas e a música estourou. Em novembro de 86, para ser mais, precisa, né, porque, de julho eu fiquei acho que agosto inteiro no ar, no Qual é a Música com o Silvio Santos, a música explodiu. Novembro já era época de outubro, novembro, campanha política. Então eu fiz shows no Mato Grosso inteiro, e com o Bolinha, porque tinha a caravana do Bolinha. E a música bombando, bombando. Que legal. Então, eu Que acho legal. que você é meu filho. Dona Célia e seu Sérgio, a gente vai ter uma conversa em casa Indiretamente nesse final de você é meu semana. filho, porque foi ao som de Sula Miranda. É um prazer ter você como minha mãe também. Ai, Dá licença, hein, dona Célia, só um pouquinho, porque é você que vai contar essa história para ele, né. Eu só lembrei, Muito né. legal. E falando de história, eu não imagino a quantidade de histórias legais que você deve ter tido. Muitas. Você consegue compartilhar uma ou duas que mais te marcaram nessa tua vida? Bom, uma delas é quando eu me dei conta dessa coisa de rainha dos caminhoneiros, porque é muito curioso, né, você assim, eu sou menina, 23 anos, e aí a música fazendo sucesso no país inteiro, e a imprensa, na verdade, eu acho que quem me deu o título não foi, no primeiro momento, o caminhoneiro, porque era muito recente, tinha muito sucesso e a imprensa precisava ter vamos dizer, um slogan. "Quem é essa Sula Miranda?". E aí a música que fazia sucesso era a música que falava do caminhoneiro, aí começou, a rainha dos caminhoneiros. E aí o público abraçou, isso que é muito legal na Que nossa legal. cultura, né, no Brasil tem isso, também não tem rei morto, rei posto, né, quem é rei sempre será majestade nesse país, porque o rei da música é o Roberto Carlos, podem ter vindo milhões de pessoas Inúmeras. ótimas, o rei do futebol, Pelé, e a rainha dos caminhoneiros é a Sula Miranda, Ah, ponto, isso aí. né. E isso é muito legal, né, e eu fico muito feliz hoje de ver que eu comento, né, aqui mesmo, aqui nos bastidores vou contar gente, porque nos bastidores, além de descobrir que ele pode ter sido gerado ao som de Caminhoneiro do Amor, tem um outro filho de caminhoneiro aqui que cuida, né, na Na técnica, na produção. produção. E isso eu falo que eu sou herança, porque às vezes eu vejo gerações, eu completei 60 anos em novembro, agora do ano de 23, e é muito curioso você ver que, assim, outro dia eu estava num show, uma menina de 11 anos, tremendo, se descabelando, cantava todas as minhas músicas, né, quis cantar um trechinho do Caminhoneiro comigo, levei ela para o palco, e eu falei: "Como que essa menina", né, que ela tá numa geração de curtir outras artistas aí que estão em alta no sertanejo, né, por que que ela curte Uhum. Sula Miranda? Como que ela curte? E aí, porque o avô, desde pequenininha, levava na boleia, então eu faço parte, da trilha sonora das famílias, né, eu faço parte dessa coisa de passar de tem uma história de um fã que o pai era caminhoneiro e ele até tinha uma história triste, que ele tinha um problema com o pai e tal, e esse pai morreu. E aí ficou o quê? O acervo Sula Miranda. O que que vou fazer com isso? Vou jogar fora? Por conta disso, nasceu uma relação de amor. Ele é um dos meus maiores fãs, hoje é meu amigo pessoal. E aquele mal-estar, não sei se a palavra ódio cabe, mas enfim, tinha um mal-estar na relação pai e O pai. filho, e que a música, né, a minha história mudou isso. Então assim, tem uma outra que casou,
no posto, toda de cor de rosa. E a filhinha nasceu, ela botou a menina inteira de rosa, né? E casou ao som de Sula Miranda. Quando eu tinha programa de rádio, era sábado à noite, então tinha casa. Olha, vai ter aniversário. Então o som do aniversário era o meu programa de rádio. É, tem Que muita legal. história. A gente vai ficar aqui uma vida, Muito né? bacana. A É gente muito vai bom. contando, depois a produção ela corta e deixa o podcast no tempo que for necessário, Então mas tá, vamos. essas histórias É, essas histórias tem são muita muito história boas. para contar. E como é que é na tua visão, né? Você falou que o caminhoneiro é muito importante, né, para tua carreira, né? Muito emblemático. E como é que é a tua visão hoje sobre a importância dos motoristas para esse nosso país? Simplesmente assim, a frase eu tenho 2 frases, né, a que todo mundo já conhece: "Sem caminhão o Brasil para", e é fato, isso foi comprovado nas Muito. greves, né. E uma outra frase que: "Se tá na mão, veio de caminhão", ou seja, isso aqui veio de caminhão, 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 isso aqui veio de caminhão. Então, dá para ter dúvida de qual a importância desse profissional na nossa vida, né? Tudo que é para nossa sobrevivência, água, o remédio, o vestuário, o livro para o filho estudar, enfim, o pneu para o carro para você tudo, não tem como. Se a gente fosse fazer um vídeo agora, vamos tirar tudo que não que da nossa frente que, não foi o caminhoneiro. A gente vai ficar sem roupa, no meio do nada, né. Por quê? Porque tudo vai ter uma pessoa do transporte, da logística envolvida, não tem jeito. Então, para fazer a nossa casa, o nosso alimento, o nosso vestuário, tudo, literalmente tudo. E o caminhoneiro, eu fico até emocionado às vezes quando eu falo, né, que meu pai era caminhoneiro e eu passei muito por isso, né, ele muitas vezes ele é ausente de casa, né, vive uma vida que ele não tem regalias pela estrada, ganha pouco e faz o Brasil, girar, né, Na então verdade, assim, ele sacrifica, literalmente, né, é um sacrifício, isso aí, ele sacrifica por nós. Então, se a gente está aqui hoje cheio de conforto, tem milhares, milhões até, na estrada, passando frio, passando fome também, passando N necessidades, medo, susto, apuro. Nesse exato momento, né, e hoje temos também as caminhoneiras, são quase 200.000 no país. Então, assim, essa população, vamos chamar assim, esse povo todo, está lá se sacrificando por mim e por você, é, né. Então o que eu mais prezei nesses anos todos de carreira, que hoje tem um pouquinho mais, mas ainda não é o ideal nem o suficiente, é a conscientização do povo, principalmente o povo brasileiro, de entender o quanto que essa profissão é importante pra gente, né. Sem fazer comparação, né, qual o que claro. é mais importante? É o professor, é o caminhoneiro, mas aí é que tá, todas as profissões, com cada uma com a sua devida importância, não vão existir se não tiver um caminhoneiro trabalhando, É verdade. né. O Brasil é um país que muito grande e que depende muito ainda do transporte rodoviário, né, então esses mais de 1.000.000, 2.000.000 talvez de caminhoneiros que a gente tem no país, vale um agradecimento a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado pelo trabalho de todos, é muito emocionante, né, Mas falar é disso. você que é filho de caminhoneiro, você É, viveu na pele, é. né. Todo mundo, a pergunta que eu já sei que você ia fazer, eu já vou responder, tá. Você já namorou um caminhoneiro? Tava Né. para chegar. É. Então agora me Não, conta. então, eu não namorei ainda, mas o que que acontece, eu consegui absorver quando eu canto realmente as pessoas falam assim: "Ah, não é possível, essa mulher viveu um romance com um caminhoneiro", porque eu realmente canto com a alma. Por quê? Porque eu me transporto para essa situação, né. Eu sinto a dor, eu sinto a saudade, eu sinto, vamos dizer, na pele, quando eu estou dentro do estúdio, eu me coloco nessa posição, né. Talvez por isso que tenha conseguido, ao longo desses anos todos, são 38 anos que eu falo de estrada, não falo de carreira, de ter essa comunicação com esse público, né, porque eu vejo dessa forma. As suas músicas têm uma carga emocional muito forte, você tem uma carga emocional muito forte, e essa conexão ficou muito linda, né, acho que esse é um dos fatores, alguns dos fatores do teu sucesso, né, muito legal. Mas eu creio muito nisso, porque, eu não sei de outra pessoa, houveram vários outros cantores que cantaram músicas de caminhoneiro, só que, no meu caso, assim, foi uma paixão tão louca, até talvez por ter sido a primeira música e que me trouxe,
a evidência e essa caminhada, dessa jornada de sucesso, e que aí hoje eu vejo assim, eu dediquei a minha vida, então é muito curioso assim, se você entrar para ouvir as minhas músicas, né, nas plataformas, é curioso porque você vai ver assim, tem de tudo, tem música romântica, tal, mas as que fizeram maior sucesso sempre foram as de caminhoneiro. Então, você fala, esses dias eu passei algumas músicas para uma rádio que tem um programa de caminhoneiro e que eles estavam me eu falei: "Nossa, mas e essa, e essa, e essa, e essa, e essa?" Porque todo ano eu lançava um LP na época, que eram 12 faixas, e que uma só era de caminhoneiro. Então o que que acontecia? Ficavam 11 faixas que, entre aspas, as pessoas não conhecem até, E a de caminhoneiro, era essa que acontecia. meu E Deus. eu assumi comigo um compromisso que sempre, para sempre, eu gravaria uma faixa de caminhoneiro em todos os meus trabalhos. E fiz isso, né. Só que eu não achava, tipo assim, eu fiz para honrar, vamos dizer, o compromisso que eu assumi comigo mesma, né, não tinha essa obrigação. E aí acontecia, então tá, e qual que ela vai cantar agora? Não, então ela vai então era muito curioso, o Lobo Amante, agora é Lobo Amante, agora Com o Pé na Estrada, agora é a Estrada Fora. E foi indo uma atrás da outra, né. As outras músicas capaz das pessoas nem saberem que eu canto, né, curioso. Que legal, a história é muito bonita. Já dirigiu um caminhão? Claro, eu sou uma gestora de unidade móvel formada pela FABET. Olha A isso. primeira turma de mulheres eu fiz parte. Então a carteira não é B, não. Não, a carteira é D, tô quase migrando para E, só não migrei por falta de tempo Olha só. de fazer mesmo a aula direito, né. Eu dirijo carreta, só que, claro, aprendi, nesse período que inclusive que eu fiz o curso, é um curso de um mês, eu fiquei imersa, tal, 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 só que eu não pude, eu não fiz a autoescola para fazer a migração, literalmente por falta de tempo, né, de conciliar a minha agenda, mas isso ainda está nos meus planos, né, eu dirijo até a D, então eu dirijo truque, né. Que legal. Dirijo truque, mas sei dirigir carreta. Eu não te contei, né? Você sabe que meu pai é caminhoneiro, mas eu não te contei que eu aprendi a dirigir em caminhão. Meu pai dirigia uma Toyota Bandeirantes. Hum, Não sei se você lembra, era uma, né, as companhias de energia elétrica usavam isso muito na década de 90, que tem um para-choque desse tamanho, né, aquela sim. direção dura, e foi nesse caminhão que eu aprendi a dirigir. E eu aprendi num Fiat cara chata, seu pai sabe o que que é isso. É um caminhão que é durão, que assim, hoje em dia a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, que é uma delícia, é maravilhoso, né, você hoje dirigir um caminhão, mas, tive que aprender ali meio bem raiz mesmo a coisa. Ah, que legal. É. E aí eu tive, né, falei, meu, eu vou pegar um caminhoneiro para mandar alguma mensagem para Sula, né, que é muito emocionante. E É. eu falei, não tinha um caminhoneiro melhor do que Melhor o meu pai para te claro. mandar uma mensagem. Então ele gravou um videozinho que eu vou te Ah, que mostrar. Olha que lindo. Deixa eu bonito. ver. Olha. Ó, Vamos tá lá, sem som. vamos colocar aí. Tá sem som. Oi Sula, sou o Sérgio Dutra, muito seu fã. Já fui caminhoneiro e curto muito suas músicas. Beijos. Que lindo, que lindo. Quantos anos tem seu pai hoje? Faz 68. Então, 68. é da geração, né. É. Ele ouvia muito, a gente ouvia muito, né, Sula Miranda, e depois acho que isso derivou muito do sertanejo em casa, do interior, e até Sim, hoje é muito assim. que bom, fico É feliz. muito legal. E a gente tem, né, pela Motes também, quando a gente viaja e fala com os caminhoneiros, é, não tem um, né, que não fala no seu nome, que não, né, não te conhece, que não gosta do seu Você trabalho. sabe que Então é de teve fato uma muito legal. época lá atrás, né, as empresas que me contratavam fazer campanhas, então, né, vocês sabem como funciona isso, tem pesquisas e tal, né, e aí inventaram na época de fazer uma pesquisa de posse de fita cassete nos caminhões, né. E o curioso foi o quê? Então era assim: tem o Sérgio Reis e Sula Miranda. O outro tem o Chitãozinho e Sula Miranda. O outro tem o Zezé e Sula Miranda. Tem Leonardo, e Leandro Leonardo e Sula Miranda. Ou seja, eu liderei a pesquisa porque todos tinham Sula Sula Miranda. Miranda. A única coisa triste, mas que eu já perdoei, é que era a maioria fita cassete era tudo pirata, né? Vendia no posto. Aí eu falo assim, gente do céu, né? Eu fui a rainha, entre aspas, da pirataria, no sentido de que, infelizmente, acontecia, né? Porque até hoje a gente vê. Outro dia eu vi um caminhoneiro, eu olhei bem para ele, mas eu falei assim, tá perdoado, né? Que ele tava com um colar, tipo esse meu,
cheio de pendrive. Meu Deus. Por quê? Porque é o que dá para É fazer, isso. né? Você vê, a tecnologia dele não é nem no celular, porque tem todas as gerações que estão se adaptando, né? E faz parte. Não importa ter Sula Miranda. Ah, isso Se é que no pendrive, se é. Não, certíssimo. não importa. E você teve uma vida muito de estrada também, né? Fazendo shows, né? Sim. Ficando longe de casa, que se assemelha, né? Talvez até um pouco com a vida do caminhoneiro. Como é que você fazia para equilibrar um pouco da tua vida profissional na estrada o tempo todo e o equilíbrio com a tua vida pessoal? Não tinha. Não tinha por isso. Eu cheguei a fazer 25 shows por mês. E acho que até por esse motivo, literalmente eu canto a vida do caminhoneiro com essa verdade. Por quê? Porque eu sei o que é ficar fora de casa o mês inteiro, eu sei o que é estar longe da família, eu sei o que é abrir mão de um feriado, eu sei o que é abrir mão de uma data festiva com a família. Eu comecei muito menina a cantar antes de ser Sula, né? Eu comecei nas Melindrosas e fez muito sucesso, eu tinha 14 anos. Então eu sei o que não ter fim de semana, né? Ou seja, né, a vida do caminhoneiro sempre foi isso. E por isso que eu te falei que acho que foi isso que trouxe para mim. A vida do artista e do caminhoneiro é uma vida solitária, apesar de ter multidões. Eu já tive recorde de público em 100 mil pessoas, né, me assistindo, 70 mil, 80, enfim, né? Só que ao mesmo tempo é assim, é do hotel pro palco, do palco pro hotel, pro aeroporto, para cá, nem vai para casa praticamente, passa em casa, troca de mala. Tem vezes que nem isso, fica girando ali o mês inteiro. Então, eu acredito que isso me deu muito essa Conexão, talvez, conexão total, proximidade. sim. Porque quantas vezes eu parava onde para comer, eu parava onde? No posto, né? E aí eu vivi a dificuldade dele. Pensa, são 38 anos atrás, as estradas hoje ainda não são ideais. Então você imagina 38 anos atrás, uma menina viajando, não viajava sozinha, mas enfim, uma menina viajando e você para. E o problema a maior reclamação, né, dos caminhões, e os banheiros? A É. banheiro para mulherada. Dá para parar, dá para fazer, Então eu claro que conquistei também muito cedo o privilégio. Meu caminhão era um motorhome com uma suíte que tinha chuveiro, que né, mas eu sabia que o caminhoneiro estava. Até eu chegar nesse caminhão, nesse ônibus da suíte, eu também paguei um pedágio, Sim. né? E aí era aquilo, tá? Então vamos parar para ir no banheiro. Banheiro não dá, não tem condição. Né? E eu comecei a ver isso de perto. Cada vez que eu descia num posto, a gente escuta as histórias. E eles me contavam, eu me aproximava. Enfim, eu comecei a conhecer também esse bastidor, né? E por muito tempo, quando eu viajei com a minha família de carro, a gente sempre tinha uma regra para escolher qual posto a gente ia parar. O de caminhoneiro, O posto que tinha mais é caminhões. isso. Não, e até por seu pai ser caminhoneiro, ele sabe. Gente, caminhoneiro sabe o melhor pastel, né? Que região que vocês são? Perto de Ribeirão Preto, São José do Rio Pardo, é a São José do Rio cidade. Pardo. Então, É, por exemplo, o caminhoneiro do que vai para o sul sabe onde tem o melhor sagu, né? O caminhoneiro que desce a serra ali do Rio sabe onde tem o melhor pão com linguiça. é O verdade. caminhoneiro que vai para Minas sabe onde tem o melhor pão de queijo, o melhor cafezinho. E aí vai. Né? O do Nordeste sabe onde é a melhor tapioca. Então, assim, você quer comer bem, você quer estar seguro, fica de olho aonde tem mais caminhão. Né? Vida na estrada, Hum, amor ou necessidade? amor. Só amor. Mais amor, porque a necessidade você poderia até trabalhar com outras coisas, né? Pode, enfim, né? Mas para estar na estrada é amor. É. E eu vejo isso, por exemplo, em filho de caminhoneiro, que assim, o pai, não, meu filho não vai ser caminhoneiro. Aí o filho ou a filha viram caminhoneiro, eu conheço muitas histórias assim. Não, mas eu vou ser caminhoneira. Por quê? Porque foi criado dentro da bolé, aquilo ali é um veneno. Eu falo que aquilo ali é um perigo, né? Por quê? Porque você se apaixona. É uma vida diferente também. É quase um estilo de vida? Com certeza, quase não. Eu conheço caminhoneiras jovens, né? Que eu tenho amizade. Eu fiz uma viagem no passado com uma caminhoneira e ela estudou, porque o pai quis que estudasse. O pai é caminhoneiro, o irmão é caminhoneiro, o tio é caminhoneiro, todo mundo caminhoneiro. E aí ela foi estudar, né? Fez administração de empresa. O que que ela é hoje? Caminhoneira. É mesmo. Por quê? Porque não adianta. E ela ama, ela não troca essa vida. Ela escolheu, foi uma escolha.
Ela teve oportunidade de fazer outras coisas. Porque você falou, é necessidade. Não, ela não é nem a necessidade, ela não, mas ela quer. É a paixão mesmo, né? Isso aí não tem explicação. E é legal, né? Eu já cruzei com diversos motoristas, que tem uma parte dos motoristas que acaba fazendo trechos mais curtos, que sai de manhã, volta muito no final do dia, mas dorme em casa, e tem muitos caminhoneiros que, né, sai de casa, volta no final da semana ou no final do mês. Esse grupo de caminhoneiros que fica mais tempo fora de casa é uma vida, né, como a gente falou, muito solitária. E quando você para em locais onde tem uma concentração alta de motoristas, você sempre vê algumas histórias muito bonitas entre eles, né, criadas por amizades que foram conectadas em pouquíssimo tempo, mas que criaram belas histórias de vida, né? Então são conexões muito interessantes, Não, né? e o mais lindo da estrada, que eu falo do meu povo da estrada, é que assim, eu parei no posto agora e você parou, você não me conhece. A gente vai se ajudar. É. A gente vai se ajudar, a gente. Então, assim, eu tô fazendo um arroz e você, por acaso, naquele dia, você só tem um pedacinho de pão. Eu vou repartir com você minha carninha, meu arrozinho, meu ovinho, seja lá o que for que tenha, porque muitas vezes não tem, né? Então você vê isso acontecer naturalmente. Não é que é aquela coisa imposta, força. Não, isso é natural da estrada. Então, um tá fazendo o cafezinho, já chamou. Então, um traz o café, outro traz o pão, outro traz a manteiga e todo mundo come. É muito bonito de ver, né? É único. Só quem vai para a estrada vive isso. Não dá para explicar, né? Só quem sabe, quem realmente vai lá. Eu, ano passado, decidi fazer isso. Porque eu conhecia, fiz muita entrevista, passei muito tempo em posto fazendo matéria e tal. Tive programa, apresentei o Siga Bem, apresentei o Clube Irmão Caminhoneiro, enfim, sempre vivi isso. Mas aí, ano passado, eu falei, eu quero viajar de caminhão. E aí, essa caminhoneira me deu essa oportunidade e eu fui para Bahia. E aí aconteceu tudo normal. Não tinha, a gente foi sozinha, literalmente. Claro, eu avisei a PRF, tá? A PRF estava monitorando a gente, mas não estava seguindo. Sabiam que a gente estava na estrada. Quando a gente teve uma situação de um acidente que houve na estrada, ou seja, nosso roteiro de horário alterou. Porque eu estava indo para um show na Bahia, num posto, e ela que me levou. Porque eu queria vivenciar isso. Só que saiu da programação o quê? O acidente. E parou tudo. E aí tinha horário para chegar para o show. Então não dava para esperar. Tal. Teve que viajar de madrugada e viver as emoções da madrugada. Num trecho que não era bom para viver a emoção da madrugada. E aí assim, não, eu preciso ir no banheiro, para. Como assim vai parar aqui? Vai, para aí. Então, eu vivi todas as emoções, foi muito bom. Foi uma experiência incrível, única. Quero fazer mais. Que legal. Quero ter oportunidade de, esse ano, poder fazer mais. Por quê? Porque cada viagem é uma história nova. E isso me aproximou muito do meu público. Eu me dei de presente. Eu falei que foi a crise do quilômetro 60. E aí... aí eu falei, ó... E assim, os shows sempre foram shows grandiosos, palco grande, palco alto, então eu não tinha essa coisa de estar próxima do público. Então eu criei, vamos dizer, o Pocket Show. Para quê? Para fazer nos postos. Por quê? Palco baixo, eu quero descer, eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero ficar até mais tarde para tirar foto com o posto inteiro. Eu quis viver isso, né? Até por gratidão e por tudo, pela história, pela fidelidade, por gratidão. Eu queria tá com eles. Eu falei, eu não sei se eu vou ter oportunidade de ir lá na frente, então eu tenho que fazer agora. Né? Eu me dei de presente no meu sexagenário, né? Falei, eu vou me dar de presente isso, e na verdade foi um presente para todo mundo, porque também esse público não me esperava. Eu tive momentos incríveis, assim, das pessoas chegarem com o olho marejando e falar, esperei 30 anos por esse dia. Meu Deus. Né? E me abraçar. Aí do lado, veio a família inteira de uma cidade, sei lá de onde, que sabia que o show ia ser naquele posto, e veio tio, avô, cachorro, papagaio, todo mundo, a família inteira que tinha uma história com a Sula para me ver de perto. Então, assim, isso não tem preço. Eu quero poder fazer isso esse ano inteiro também. Atenção, donos de postos, por favor, deixa eu fazer, porque eu só fiz 3. Né? Tem 27 estados e tem um monte de gente que quer me ver de perto, que quer ter essa oportunidade. De verdade, eu quero muito, assim, claro, eu dependo tanto dos postos como das empresas que possam estar apoiando isso, porque... E aí, caminhoneiro querendo me dar carona tem um monte.
Mas tem que, né? Não é assim, A né? PRF acompanha, tá? Acompanha, né? E também não dá para viajar sozinha com os meninos, né, gente? Vamos combinar, né? Porque as esposinhas não vão gostar e também nem ficar esperta, né? Justíssimo. Não dá. Mas eu quero continuar a fazer, eu quero viajar para outras regiões, com outras caminhoneiras. Eu viajei sempre com a mesma caminhoneira, até por ter amizade, relacionamento, confiança, eram minhas primeiras viagens, então teve todo um contexto. Mas eu quero também vivenciar isso de outras formas, né? Você sabe que a Motis, ela cria um ecossistema de parceiros que estão nessa jornada de diesel, de pneus, de planos de saúde, para dar benefícios para os nossos Que motoristas. lindo. E a Motis tem uma rede de postos parceiros, então eu convido você que é Poxa, dono de posto, parceiro da gente, Motis, vamos levar a Sula Miranda. tá aqui o convite e a gente vai falar sobre isso com o time Vamos de marketing falar. aí depois. Não, seu porque Ana. assim, claro, é meu trabalho, é meu ganha-pão, mas quero fazer isso assim. Eu tô naquela fase do não tem que mais, sabe? Então, literalmente, agora tem que comprar o carro, agora tem que comprar a casa, agora tem que ter o filho, agora tem que escrever. Eu já plantei a árvore, eu já escrevi o livro, eu já tive o filho, já apresentei programa. Então, agora não tem que mais nada. Agora eu tô naquela fase assim, eu quero fazer. É diferente, né? E isso é um desejo meu mesmo. Eu quero poder estar, se eu pudesse, eu queria uma vez por mês estar em um posto de uma região do país. Por quê? Porque eu sei, você vê, tem gente que se descapela às vezes, as histórias que a gente ouve, já programa, sabe que eu vou estar no posto X, programa a viagem. Teve um que foi muito fofo, porque ele viu anunciado, ele se programou junto com a empresa. E justo no dia, na véspera, acontecem imprevistos, claro, de transporte Sim. normal, logística. E aí ele não ia poder estar no show. Ele estava a 200 e poucos quilômetros do show. Ele quase teve um chilique. Nossa. Só que ele falou: eu vou. Eu pago o diesel do meu bolso, mas eu vou. Eu preciso ver essa mulher. E foi. E foi. Quando ele chegou, que ele me viu, mas Deus é lindo, né? Deus cuida de detalhes. E aí, foi bem na hora que eu cheguei no posto e o dono do posto tinha acabado de me receber. Beijo pro Jorginho, dono dos postos Jorginho, gente. Mandar beijo pro Jorginho. Por quê? Porque o Jorginho foi muito fofo. E aí ele viu a pessoa. Nossa, o cara começou a falar, contar a história. Aí o Jorginho falou: então tá, o diesel é por minha conta. Que legal. Eu também, né? Na hora, ufa, que bom. Né? Porque ele estava fazendo um sacrifício para poder realizar o sonho dele, né? Então que literalmente obrigada pelo apelo, que a gente possa unir forças para realizar esses sonhos, né? Porque tem pessoas que é sonho de 15, de 10, de 15, de 20, de 30 anos, eu tenho 38 de carreira, vai ter e tem pessoas que já estão assim se aposentando e queriam ver a Sula de perto, então que eu possa realizar um pouco desses sonhos. Que legal. Como é que tá a tua vida hoje? Tá mais tranquila ou tá mais agitada? Não, é tranquila por esse lado que eu te falei de que não tem que mais nada, né? Então, Tanta obrigação. não é a obrigação, agora é o prazer só. Mas eu sou uma pessoa que estou sempre em movimento, eu faço muita coisa. Então, literalmente, né, eu sou a cantora, a Rainha dos Caminhoneiros, que canta música sertaneja. Eu sou escritora. Eu tenho a minha vida da minha fé, eu sou uma cantora gospel também, na verdade não falo nem cantora, eu sou uma adoradora, professo a minha fé e faço parte de um trabalho social nas estradas, onde a gente leva trabalho social, corte de cabelo, aferição de pressão, chama Guardiões da Estrada, e junto a isso a gente evangeliza. Então, todo ano eu passo minha sacolinha, já comecei a passar, tá, empresas? Por favor, empresários, que todo mundo me ajuda a comprar a Bíblia do Caminhoneiro para eu distribuir gratuitamente nesses eventos, né? Porque eu professo a minha fé e quero ler. Porque assim, por quê? Você vai falar, por que você faz isso? Porque nem o caminhoneiro não consegue parar para ir no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, desabafar, às vezes não tem com quem conversar. E quando ele tem essa ferramenta nas mãos, é um consolo, é um conforto, é uma palavra, é um abraço. Então eu faço com esse intuito. Não é a religião, né? É literalmente ele ter um suporte, né? A gente sabe que, infelizmente, na estrada tem droga, tem depressão, enfim, tem tudo. Tem prostituição, tem tudo, né? No entorno, como em todas as profissões, mas, infelizmente, o caminhoneiro passa momentos de muita dificuldade. E eu entendi que
isso era importante para eu fazer isso e ser essa ferramenta, né, para chegar até ele de uma outra forma. Legal, muito bonito o trabalho. E a Motes tem uma playlist que a gente chama no Spotify que chama Asfalto e Som. E, naturalmente, uma música, né, Caminhoneiro do Amor. Além das músicas, né, você que viajou muito, o que você gostava de fazer nas suas viagens para te distrair, para fazer o tempo passar? Além de ouvir música, o que você gostava de fazer? Eu vou te falar que eu quase não ouço música. É Jura? muito louco isso, né? A pessoa vai falar, como assim você não ouve música? A música, para mim, é curioso, porque, assim, é meu trabalho. Então, quando eu falo, hoje eu vou compor, eu paro para compor, componho. Hoje eu vou para o estúdio. Amo a fase do estúdio, é a fase que eu mais adoro fazer, mas eu não ouço música na minha casa. Por incrível que pareça. Uma vez tinha um amigo meu viajando comigo, ele, que tipo de música você gosta? Eu falei, a minha. Aí ele falou, mas você gosta de... Eu falei, não gosto de música. Ele quase se jogou para fora. Como assim, Sula? Eu sou muito focada, porque eu tenho várias atividades, né? Eu sou apresentadora, eu também tenho meu podcast, eu sou decoradora, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tenho outros projetos, eu sou atriz, eu fiz novela, vou fazer uma série agora. Então, assim, eu tenho que me conciliar. Eu tenho que ter uma agenda extremamente organizada para que durante o dia eu consiga... Por exemplo, hoje eu tinha entrevista aqui no fim do dia. Só que de manhã eu fui a mãe, eu fui a decoradora, eu fui a filha, eu fui a amiga que foi com a outra amiga no médico, aí depois eu fui a empresária, a empreendedora, a reunião daqui, enfim, acontece... O meu dia está sempre cheio, sempre. Sempre agitado. Eu não diria agitado, porque eu gosto do que eu faço. Sim. Então, é um dia tranquilo, dentro de tudo isso. É um dia organizado, mas com muitas atividades. Que legal. Bom, estamos quase chegando ao final, mas eu tenho uma pergunta legal para te fazer, que a gente fala muito aqui também falou sobre carreira, falou sobre profissão, e eu queria ouvir de você o que você tem a dizer, talvez, para essa geração que está vindo, a respeito da profissão, né, de caminhoneiro. Primeiro, se você acha que de fato as pessoas estão sendo incentivadas a seguir essa profissão, dos pais, dos avós, e o que você tem a dizer para eles? A gente está vivendo um momento perigoso. Por quê? Porque o nosso país é um país rodoviário e, pelas estatísticas, infelizmente, daqui a uns anos não teremos caminhoneiro. Isso não é no Brasil, é no mundo. Eu tenho uma amiga que ela é uma brasileira, ela é caminhoneira nos Estados Unidos, e lá já tem uma crise. Então, hoje a gente está tendo muito incentivo, inclusive das empresas, custeando cursos e estimulando, principalmente mulheres, para virem para o mercado de transporte, não só ser caminhoneiro e estar na estrada, trabalhar com o transporte, em toda a parte da logística. Por quê? Porque... ainda mais no nosso país, né? Que não é que daqui a pouco tem trem, né? Não, gente, do trem para chegar em casa precisa de caminhão. Do navio para chegar precisa de caminhão. Vai ter que ter caminhão sempre. E a gente pode viver, sim, em breve, entre aspas, a gente está vivendo isso. Quem não vive no nosso mundo não sabe, mas a gente já está vivendo isso, que não temos caminhoneiros, né? Então, que as pessoas se informem, se capacitem, tem muita oportunidade, é um mercado bacana e que, claro, existe a demanda, então vai ter que ser uma profissão daqui a pouco muito valorizada e que tudo isso que a pessoa ouve, mas paga pouco, tem perigo, vai ter que se criar N situações, recursos para que essas pessoas entendam que precisa ser caminhoneiro. E que aí vai ter que mudar a remuneração, mudar a segurança, enfim. Lei da oferta e da demanda, né? Se tiver escassez, Sim. O preço sem dúvida aumenta. Sim, mas a escassez já começou. É visto, né? A gente vê em diversos setores, né? Às vezes no grão, quando explode a safra, falta caminhão em outros lugares ou em determinadas regiões. Então começa a ter de fato. Eu escrevo hoje uma coluna para o Frota News, que é um site de notícias, né, do segmento, em parceria com o Marcos Vilela, um grande jornalista do segmento. E exatamente a gente está antenado com tudo isso, né? Eu foco um pouco mais no que está acontecendo para as mulheres, para elas estarem informadas em termos de logística, de tudo. Mas vale a pena, né? Tá aí uma dica aí para vocês acompanharem,
porque a gente tem mostrado tudo isso, né? E conscientizado. A gente dá notícia boa, falando quem está fazendo coisa boa, quais são as empresas que têm esse olhar para o caminhoneiro, para a caminhoneira, mas a gente também mostra o que precisa ser corrigido aí no meio do caminho. Legal. Sula, que delícia de conversa. De novo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fazendo esse encerramento dessa primeira temporada do Conectando Rotas. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Que bom, obrigada. Obrigada a vocês que acompanham aqui, né, o Conectando Rotas. Espero em breve estar aqui novamente. Enfim, a gente ficar conectado na mesma rota e só agradecer pela oportunidade. Legal. Obrigado mais uma Obrigada. vez. E a todos vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado. Fique ligado nas nossas redes. Em breve vem a segunda temporada por aí. Um grande abraço. Tchau.